QAP, seja muito bem-vindo de volta. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e eu sou Isaac Nutero e vou te ajudar a trabalhar na área de portaria, de controlador de acesso. E, para isso, vamos direto ao tema do nosso vídeo de hoje. Para quem é a área de portaria, a área de controlador de acesso? Primeiro, temos que entender alguns fundamentos que fazem jus a essa pergunta. É necessário a gente dar uma pequena aprofundada para entender bem, gente, por que é que essa área ela está simplesmente gritando aos quatro cantos da terra, pedindo, por favor, implorando para que pessoas possam se alistar para combater este combate, para lutar e guerrear nessa guerra, porque tem faltado mão de obra, gente. Esta área de portaria, de controlador de acesso, de vigia, ela está buscando em todos os cantos do Brasil e não tem encontrado profissionais qualificados, capacitados, profissionais que estejam realmente buscando uma mudança diária e aí possam encontrar na área de portaria uma esperança de se alocarem e de se qualificarem e assim, quem sabe, somarem os seus esforços para poder contribuir o máximo possível. Então, fique comigo até o final que eu vou te contar neste vídeo quais são, primeiramente, as demandas que hoje o mercado tem solicitado. Quais são as profissões básicas que existem e que podem fazer essa migração. A qualificação e a conclusão disso, tá bom? Então, é importante a gente entender que a demanda de mercado, conforme eu já falei para vocês anteriormente, ela tem solicitado, ela tem procurado, buscado encontrar profissionais que estejam em busca de um rumo novo em suas vidas profissionais. Que essas pessoas que estão, talvez, em outras profissões, possam, assim, encontrar na área de portaria, na área de vigia, controlador de acesso, talvez essas oportunidades. Por quê, gente? Porque o mercado, ele tem crescido muito. Se você observar, principalmente nas grandes regiões aí, nas principais capitais, e até mesmo algumas cidades pequenas que têm ali as suas empresas, que têm seus condomínios comerciais e residenciais, exige-se muito de profissionais dessa área. Aí você pergunta, mas eu sempre estou avistando um porteiro, um controlador de acesso, um vigia, seja lá o que for, sempre ali nas empresas, no condomínio, sempre eu vejo. Agora, eu posso até concordar com você nesse ponto, porém, uma coisa que é importante você notar, quando você estiver indo trabalhar, quando você estiver em direção ao seu serviço, na sua empresa, na sua área que você atua hoje, observe, por exemplo, quando você passar em frente a um condomínio, seja detalhista neste momento. Você vai observar que hoje você passou em frente, o porteiro ele pode estar lá em frente, na guarita, né? No ombrelone, naquele guarda-sol, né? Grande, que fica muitas vezes na portaria, dentro ali da guarita, ou o controlador de acesso. Você vai observar que é uma pessoa que está ali. Quando você se der conta, na outra semana já vai ser outro. Na outra semana vai ser outro. Na outra semana vai ser outro. Na outra semana vai ser outro. O que acontece, gente? Existe aí uma rotatividade. Ou seja, existe existe uma saída muito grande de profissionais dessa área. Por que isso acontece? Por que é interessante a gente trazer isso para o nosso diálogo aqui? E eu vou responder para vocês, porque, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu já trabalho nessa área desde os meus 18 anos. São mais de 20 anos empenhados, dedicados em trabalhar na área de condomínio, na área de segurança
residencial, patrimonial, trabalhei como porteiro, trabalhei como vigia, trabalhei como supervisor, coordenador, gerente, tive minha própria empresa. Então, eu passei por todos os cargos e níveis em minha vida durante esses 20 anos, me dedicando ao máximo possível para poder entregar o meu máximo aonde eu trabalhei, aonde eu me empenhei. Diga-se de passagem, inclusive, eu trabalhei basicamente em 3 condomínios, né? Praticamente em toda a minha jornada de trabalho. E nesse período, eu fiquei muito tempo nesses 3 condomínios, aonde eu pude absorver todas as experiências possíveis para poder hoje estar aqui compartilhando com você, de modo que a gente possa aqui trocar algumas figurinhas. Então, se você já trabalha bastante tempo nessa área, digite aí o seu comentário, sua pergunta, faça sua crítica, participe também conosco aqui. Você também, que talvez não seja da área de portaria, você é de uma área dessas que eu vou falar daqui a pouco, também aí deixe o seu comentário, deixe a sua crítica, faça valer a sua participação aqui. É óbvio que eu também não posso deixar de pedir para vocês compartilharem nos grupos dos seus colegas no WhatsApp, lá no Telegram, com toda a família, deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso canal e assim o YouTube entender a relevância deste conteúdo que a gente vê pouco aqui nas redes, tá bom? Então, vamos lá. Você vai observar que esse colaborador que está lá, ele é trocado. E não é somente naquele condomínio. Vai ser praticamente em 80% dos condomínios. A rotatividade é muito grande. E é aí que está a chave da parada. O que acontece? A maioria das empresas, elas têm a necessidade. Eu não falei para vocês que a demanda de mercado implora, busca, quer profissionais, só que as empresas, gente, elas não têm condições de fazer treinamento porque é muita vaga de trabalho. Pode observar, o que eu estou falando, você pode comprovar. O que acontece? As empresas fecham um contrato. Neste posto de trabalho, onde uma empresa terceirizada, ou até mesmo um condomínio que tem ali a sua forma de trabalho orgânica, né? Eu já falei isso em vídeos anteriores aqui, você pode até dar uma entrada no nosso canal, que você vai ver que eu explico a diferença entre terceirizada e sistema orgânico. Então, seja lá qual for a empresa que vai fazer a contratação destes funcionários, elas não têm ali o devido, a devida disponibilidade de fazer o treinamento, gente. Por quê? O treinamento deste profissional que atua como porteiro, como controlador de acesso, ele é escasso. A gente pode encontrar aí muitos conteúdos na internet, mas tudo muito solto, tudo muito perdido, tudo muito balela, sabe? Então, obviamente, o que as empresas fazem? Ela precisa fechar o contrato com o condomínio, com a empresa que ela se dispôs a prestar serviço. Então, vamos supor, ela pegou um condomínio que precisa de 18 funcionários, só que ela pegou mais 5 contratos desses. Então, ela precisa alocar, muitas vezes, 100 funcionários. Como que essa empresa ela tem que fechar o contrato, ela tem que fazer o remanejamento desses colaboradores, desses profissionais, ela tem que fazer isso num prazo de um mês, muitas vezes, quiçá 15 dias, 10 dias, muitas vezes, acontece. A urgência do cliente faz a empresa ter que se virar para poder colocar lá essa quantidade de funcionário. E o que a empresa faz? Ela abre um processo seletivo aonde ela começa a divulgar ali nas suas redes. Antigamente contratava-se empresas que faziam essa parte de RH, né? E mesmo essas empresas existindo, gente, não é possível dar este treinamento. Não é possível dar essa lapidada. Por exemplo, você que não tem experiência, você tem o desejo de trabalhar nessa área, a empresa vai fazer uma entrevista com você e se ela não tiver a demanda de profissionais que sejam qualificados, que tenham a sua devida experiência, ela simplesmente vai qualificar você da maneira mais rápida possível, para você ter um mínimo de noção para entrar
e prestar o serviço lá no condomínio, e assim ter você lá como porteiro, controlador de acesso, vai estar registrado, bonitinho, e é aí que está o perigo. Por quê? Porque você vai entrar sem uma devida estruturação de qualificação, você não vai conseguir desenvolver habilidades. Por quê? Porque você vai entrar fazendo errado. E a partir do momento que você... Já viu aquele ditado que diz, começou errado, termina errado? E é verdade, gente. Se você entra sem conhecimento, sem estrutura, seja ela emocional ou até mesmo psicológica, porque você vai encontrar, por exemplo, moradores que muitas vezes têm um comportamento arredio, hostil, e vai te tratar mal. E você não vai ter nenhum tipo de postura de como lidar com isso. De como, talvez, trabalhar de forma preventiva e proativa, entendendo os vários perfis comportamentais das pessoas que moram, que trabalham, seja na empresa, por exemplo, tem os colaboradores que trabalham lá. Enfim, então, é isso que causa essa rotatividade dessa área, gente. Até mesmo de pessoas que já têm até experiência. Essas pessoas muitas vezes têm 2 anos, 4 anos, 6 anos de experiência. Porém, elas não têm uma estruturação básica, uma estruturação conceitual dos parâmetros, dos princípios que rondam, né, que rodeiam toda a fundamentação teórica dessa área que tanto necessita de profissionais capacitados e qualificados. Ok? Então, para quem que é? Né? Para a gente responder essa pergunta, para quem é essa área, precisamos entender um pouco então deste mercado, de como ele está gritando, de como ele está participando hoje muito mais do que antigamente, porque como já dito em outros vídeos, o perfil mudou. Hoje os condomínios, gente, vocês podem testemunhar junto comigo, os condomínios hoje são gigantes. A gente olha para os condomínios, são 5, 10, 15 torres. E nesses condomínios não vai ter um porteiro como era antigamente. Né? Antigamente era uma torre só. O porteiro dava conta, ele ficava lá tranquilo, atendendo interfones, recebendo correspondências, sentadinho, tranquilo. Né? Então não exigia-se dele tamanha forma de lidar com estes procedimentos que simplesmente cresceram de forma gigantesca. Né? O abismo que é hoje os empreendimentos imobiliários, as construções civis, elas são gigantescas. E com isso é óbvio que cresceu a demanda, né? A demanda de qualificação desses profissionais. Não foi acompanhada. A demanda cresceu, mas a qualificação do profissional não cresceu, gente. Eu posso falar para você, justamente pela minha experiência e por inclusive ter passado por isso com mão de obra. Né? Eu tive uma pequena empresa e eu pude vivenciar isso na prática. Você muitas vezes não tem condições de qualificar o seu colaborador. E muitas vezes você vai fazer isso como? Você vai fazer isso ele já trabalhando no condomínio. Às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo. Quando você vai ver, a pessoa cometeu um deslize, vamos dizer assim, né? Para não falar uma outra coisa, né? De repente a pessoa não teve o devido treinamento, aí foi lá pedir um dinheiro emprestado, pediu um carro para o morador, né? Começou a fazer muitas amizades, amizade aqui, amizade ali, né? A querer entrar no apartamento, certo? A começar a pedir um cafezinho, certo? Começou a tomar liberdades, que é óbvio, né? Quem está ali no dia a dia do condomínio vai observar o comportamento deste profissional, porque para as pessoas que estão lá, gente, o profissional é profissional. Ele não pensa que você não foi treinado. Quando você pega um Uber, por exemplo, você não questiona para o motorista se ele tem habilitação, não é verdade? Você crê, você acredita que ele tem habilitação, que ele tenha conhecimento do que ele está fazendo. Afinal de contas, você está dentro do carro dele
indo do ponto A para o ponto B. Você precisa confiar, não é verdade? Assim também são os moradores, os funcionários de uma empresa, o gerente, o supervisor, o dono da empresa, ele imagina que aqueles profissionais que lá estão, eles sejam capacitados, eles sejam treinados, aptos para exercer a função, para lidar com conflito, para lidar com toda situação de emergência, que eles terão postura e executarão o que deve ser feito da maneira mais eficiente possível, para que qualquer tipo de problema seja mitigado, ou seja, seja resolvido, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, algumas profissões básicas no mercado. Nós temos aqui ajudante de pedreiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, ajudante geral, auxiliar administrativo, atendente, balconista, entre outras que, inclusive, né, exigem mais serviços braçais. Você, que talvez está atuando numa empresa, em um local, em um ambiente, onde você emprega muita força, né? Você se desgasta muito fisicamente. É lógico que aqui eu só coloquei algumas opções de profissões que hoje estão migrando bastante para a área de portaria, de controlador de acesso. Porém, o Brasil é grande, existem muitas profissões, né? Por que não você não buscar uma qualificação, uma capacitação e você trabalhar numa área que absolutamente vai te remunerar melhor? Você vai ter uma escala de trabalho mais atrativa, ou seja, a maioria hoje das empresas trabalham na escala 12 por 36. Ou seja, o que é a escala 12 por 36? É trabalhar um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Ou seja, 30 dias do mês, este profissional trabalhará 15 dias apenas, por uma remuneração média de R$ 2.800 a R$ 3.000. Ah, mas vai ter aqueles que vão falar, mas aqui no meu estado ele ganha 2.200, ganha 2.500. Mas você está contando com o quê? Com o piso salarial ou com todos os benefícios? Eu estou contando com tudo, gente, porque é uma média. A gente tem que levar em conta que uma média é a soma de tudo dividido por tudo. E aí o resultado final é a média. Então, é óbvio que pode ter lugares que o profissional ganha 2.500, 2.700, mas numa média geral, principalmente aqui em São Paulo, é essa, 2.800, 3.000, tá? Por quê? Porque o sistema orgânico é uma fatia pequena desse mercado, né? E como já explicado nos outros vídeos, o sistema orgânico, ele remunera muito bem. Absolutamente é uma forma de remuneração específica, tá? Se você tiver interesse, acesse os nossos outros vídeos e coloca aí, sistema orgânico e sistema terceirizado. Porém, o sistema terceirizado não é de todo ruim, gente, porque tem muita demanda de trabalho e muitas vezes você está aí, por exemplo, atuando como ajudante de pedreiro, talvez ganhando R$ 50, R$ 75 o dia, talvez fazendo um esforço físico, braçal, aonde você tem um desgaste enorme, que muitas vezes nem registrado é, né? Então, talvez você esteja trabalhando como auxiliar de limpeza, como ajudante geral, fazendo de tudo um pouco. Por que não buscar a qualificação, buscar se capacitar e aí você se empregar em algo que possa te dar pelo menos mais tempo de qualidade com a sua família, para você de repente ter tempo em dedicar, em se capacitar ainda mais, por exemplo, investindo nos seus estudos. De repente você não terminou o ensino médio, você pode ir lá terminar o seu ensino médio, porque você vai ter um tempo a mais de qualidade, né? Você pode, por exemplo, não vou te aconselhar isso agora, mas você pode, por exemplo, buscar talvez um outro curso de capacitação, aonde você ali talvez vá crescendo cada vez mais e aí você vai buscar se alocar no mercado aonde você quiser e como quiser.
porém, é para você que essa área ela surgiu, para você que tem o interesse de conhecer um pouco melhor, de buscar maiores informações, de entender, tá? Então, se inscreva no nosso canal, curta cada vídeo que é postado aqui para você ter mais informações e assim, quem sabe, você possa, num tempo não muito distante, quem sabe estar trabalhando na área de portaria, na área de controle de acesso e depois ir galgando maiores áreas, maiores oportunidades. Tá bom? Eu fico por aqui em QAP e QRV. Abraço! Fui!